Senhor, nosso Deus eterno Pai, Senhor, nos ajude neste momento de aprender uma coisa nesse curso da vida de Cristo que podemos aplicar a nossas vidas para que podemos crescer na fé um pouquinho mais cada dia. Abençoar nosso tempo, em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Veja comigo hoje João capítulo 2 e vamos começar de ler versículo 13. Versículo 13, João 2, versículo 13. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambistas assentados. E tendo feito o açoite de cordões, laçou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Olha, a gente está estudando a vida de Cristo e nós começamos algumas semanas atrás de estudar o período de nascimento de Jesus, o período de infância, o período de crescimento de Jesus. E hoje à noite estou chamando lição 3, o primeiro passo, período de obscuridade. Ou o tempo que Jesus estava começando o seu ministério aqui nessa terra. E faltou de clareza na mente do povo sobre realmente quem era Jesus. Então Jesus chegou, Jesus agora é homem, está começando, mas faltou clareza, faltou claridade, faltou uma luz, na verdade, sobre quem era Jesus. Então ele estava começando o seu ministério e hoje eu não gostaria de somente ver 3 contas na Bíblia de Jesus Cristo e como o povo começou a ver o desejo de Jesus, os desejos de Jesus, as características de Jesus, o que se importou para Jesus, o que ele gostou, o que ele não gostou. Então o povo começou a conhecer ele através da vida dele. E também é assim que a gente conhece Jesus também, amém? Através da vida dele. Então hoje à noite, nesse estudo aqui em João, capítulo 2, versículo 13, a gente veja a limpeza do templo em Jerusalém. E tinha uma grande necessidade de Jesus entrar e fazer essa limpeza. Se você é estudante da palavra de Deus, você já sabe o que é importante para Deus. Com certeza foi importante para Jesus e deve ser importante para nós também. E Jesus, servo de Deus, servo do Deus cheio de santidade, santo, 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 a Bíblia chama ele até santo de 3 vezes. Jesus também teve um grande desejo que o templo em Jerusalém estava santo ou reservado de Deus, por Deus, pelas coisas de Deus. Então, tinha uma necessidade mesmo. Então, veja aí na sua apostila, período de obscuridade, e veja o número 1 embaixo da A. O templo estava sendo utilizado como casa de câmbio.
onde as pessoas trocavam o dinheiro para pagar a taxa do templo de manutenção do período. A casa do Senhor não deve ser lugar de comércio nem para defraudar as pessoas. A casa de Deus deve ser casa de Deus, amém? Deve ser um lugar que a gente podemos ter um encontro com Deus. Quando a pessoa, necessidade, está procurando Deus, talvez passe para um tempo difícil. Geralmente eles vão onde? Na igreja, não é? Para conhecer a vontade de Deus pelas suas vidas. Então nós temos uma grande responsabilidade que a casa de Deus seja a casa de Deus, que as coisas de Deus podem ser achados na casa de Deus. Então, por isso, nós queremos também que a casa de Deus representa as coisas que são importantes para Deus. A palavra de Deus, a oração, comunhão com Deus. Então, tudo isso nós devemos considerar. Não é porque é um lugar de tijolo, não é isso. Mas o que é importante, o que está acontecendo, o que está sendo pregado nela, amém? Então, o templo de Deus, a casa de Deus, pertence ao Senhor. E veja aí, número 1, o pátio do templo era usado para guardar animais e pombos. Alguém já calculou cerca de 3.000 ovelhas que guardaram lá. A casa do Senhor não é celeiro ou curral. Olha, tinha necessidades dessas coisas. O Jerusalém era o lugar de onde muitas pessoas chegaram de outros países, de outras regiões. E tinha necessidade de ter um câmbio. Olha, pessoas com outro tipo de dinheiro e tudo isso. Então tinha que ter esse câmbio, porque Jerusalém era cheio de pessoas de muitas nações. Então tinha necessidade por isso. Olha, alguém pode dizer, olha, pastor, mas no templo não sacrificou ovelhas. Não foi isso que os povos o povo de muitos lugares, muitas cidades, estava chegando no templo de Jerusalém e fazendo sacrifício ao Deus. Então necessitava de ovelhas para fazer um sacrifício. Necessitava pombos e esses animais para as pessoas sacrificarem essas coisas, esses animais, a Deus. Então, por isso, talvez no mente da pessoa, tem razão. É mais fácil, não é? De vez de ir na fazenda, fora da cidade, procurar um ovelho, um cordeiro, aí vamos vender ela na igreja, já é mais fácil. Vamos vender ela na casa. Vamos ter até um câmbio aí para pessoas que viajam bem de fora. Facilitar as coisas. Se está tudo aí no mesmo lugar. E a gente veja o que aconteceu realmente. Jesus chegou e Jesus aprovou dessa. Mas é mais fácil. Podemos ter mais pessoas. Mais pessoas vão chegar na igreja se a gente oferece isso. Mas Jesus viu a necessidade do templo e fez uma grande limpeza do templo de Deus. O método da limpeza, a gente veja em versículo 15 ao versículo 16.
E eu quero a gente reler versículo 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais a casa de meu pai casa de venda. Nós podemos mudar aquela que Deus tem congregado e usa ela para fazer outra coisa. Então Deus chamou a casa do seu pai casa de venda. O que Deus veja quando Ele vê a Igreja Batista Independente. O que Deus veja quando Ele veja o nosso templo. O que Deus veja quando Ele nos vê. Então a gente viu o método de limpeza. E o motivo, número 3, o motivo da limpeza. Então se você está preenchendo, número 3, o motivo da limpeza. Veja o versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se o que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Então, neste momento, o povo começou a entender um pouquinho sobre a vida de Cristo. Entendeu o que se importou para Cristo. E se essa era importante para Cristo, para nós, quem somos discípulos dele, deve ser bem importante para nós também, amém? Então, os discípulos falam: o zelo da tua casa me devorou, que está em referência a Salmos, capítulo 69, versículo 9, que fala: o zelo da tua casa me devorou. E eles viu Jesus, e viu o zelo que Jesus tem, que a casa de Deus seja limpo das coisas deste mundo. Que a casa de Deus seja separado das coisas deste mundo. Jesus tinha um grande zelo que derrubou as mesas. A Bíblia fala que derrubou as mesas, tirou tudo que estava em cima das mesas, para que a casa de Deus seja limpa. Marca seu lugar aqui, mas deixa-me fazer uma aplicação para nós. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Estamos falando sobre o templo em Jerusalém. Jesus chegou, quando ele chegou, estava procurando as coisas de Deus, mas o que Jesus achou? Ele achou as coisas deste mundo na casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Deus. Então você é salvo pela fé. A Bíblia mostra que teu corpo pertence a quem? A Deus. O templo em Jerusalém, Jesus falou, pertence a quem? A Deus. E falou: não faça a casa do meu pai uma casa de câmbio. Olha a ligação, a aplicação. Nós temos o Consolador, Jesus Cristo, o Espírito de Deus, vivendo, habitando em nós. E como Jesus procurou as coisas de Deus na casa de Deus, quando ele chegou em Jerusalém, no templo,
e esperou, estava esperando que com certeza ia achar as coisas de Deus no templo de Deus. É a mesma coisa que Ele espera de nós, amém? Os seguidores da vida de Cristo, aqueles que estão alunos, aprendendo as coisas através da vida de Cristo, essa que Ele espera de nós também. O que Ele acha em seu coração? Ele acha as coisas deste mundo? Talvez pombos. Às vezes fica, como hoje, fica bem quente. Hoje é calor demais, tem calor demais. E então vamos deixar um janela aberto. Então em casa a gente deixa a janela aberta. Sabe que entra uns bichinhos às vezes. Se deixa a janela aberta, começa a entrar as coisas de fora. Se deixa a porta aberta, está quente demais, vamos deixar a porta aberta. Às vezes, começar a entrar coisas que a gente não quer. Essa semana entrou 2 aranhas grandonas na nossa casa. A minha esposa não gostou não. Por quê? É nossa casa, não pertence à nossa casa. É para ficar por fora. Então ele não dormiu bem, não. Essa semana não, porque tem coisa em casa que não pertence à nossa casa. Olha, mas você sabe, em nossa vida espiritual, a mesma coisa acontece. Eu sei que minha vida pertence ao Senhor. Eu sei que eu sou o templo de Deus. Mas só hoje, por causa das circunstâncias da minha vida, vai ser mais fácil para mim, como o povo em Jerusalém, de vez de eles vai no feira e faz a compra. Vamos vender essas coisas no templo de Deus. Hoje é mais fácil eu deixar essa tentação entrar na minha vida. Hoje é mais fácil eu deixar essa pomba, essa ovelha, essa boi entra na minha vida. E logo, sem saber, as mesas estão cheias e as mesas dos nossos corações estão cheias com a influência deste mundo. E a gente fica triste, desviamos da palavra, desviamos das coisas que são importantes para Deus, porque o templo está cheio, as mesas estão cheias com as coisas do mundo. Sabe que é a solução? Deixa Jesus entrar e faz uma limpeza, amém? Pede perdão, Senhor, me desculpa. Essa casa pertence ao Senhor. Vou abrir a porta para o Senhor e vem limpar a minha casa. Senhor, hoje não te estou confessando os meus pecados. Me ajuda de afastar e não volta mais. E não colocar essas coisas do mundo mais em cima das mesas do meu templo. É o Senhor, a minha vida, o meu tempo pertencem ao Senhor. Essa que foi importante para Jesus. Na vida dele era importante para ele a pureza do templo de Deus. Então é uma coisa que nós podemos aplicar na nossa vida. Em nossa igreja, em Jipaná, tem um casal e seus filhos que estão visitando nossa igreja. Tem um mês que eles estão visitando. E esse casal, o senhor, ele tem de idade já. Ele tem 82 anos de idade. E a esposa, ela tem 71 anos de idade. E eles estão chegando na igreja. Até ontem eles tinham que chegar de pé. E andou muito longe mesmo para chegar no culto. Foi uma benção, mas
Até eu ofereci carona, eles não aceitavam, mas foi uma benção para ver que realmente essa casal, essa família, tem um desejo de escutar a palavra de Deus. E ele falou para mim: pastor, eu quero te ouvir. Eu venho na igreja, eu vejo o pastor pregando, eu quero escutar, mas você sabe, com a idade dele de 82 anos de idade, ele é surdo, ele não escuta mais nada. Até a esposa hoje estava conversando com ele, eu fiz uma visita em casa hoje com eles. E a filha dele. E a filha estava falando: pai, estava falando sobre o meu carro. Ele falou: o carro do pastor é de Itapuã do Oeste. E ele perguntou a ela, ok? Ele não ouviu, ok? Ele fazendo assim, Ela repetiu 7 vezes mais ou menos: carro de Itapuã do Oeste, carro de Itapuã do Oeste. E estava bem em frente. E gritando, ele não escutou nada. Ele não tem aparelho, e não tem nada disso. E ele fala: pastor, eu vou... Ele gosta de conversar, não dá para conversar para ele, então ele conversa. E ele fala: pastor, eu fico na igreja, eu quero escutar, eu quero ouvir. Até a gente tem caixa, som, tudo, microfone, e ele não escuta. Não dá para ele ouvir. Ele fala: pastor, eu quero ouvir, mas não dá. Então ele fica lá. E hoje eles começou de conversar comigo sobre... Eles querem talvez... a gente começou de falar sobre a possibilidade de eles membrar a nossa igreja. E a gente quer, amém? A gente está orando que Deus vai deixar a nossa igreja crescer para nós fazer mais para Cristo, amém? E então essa família é uma resposta, a gente acha, das nossas orações. Porém, foi eles que começou a falar sobre esse assunto hoje. E eles falam: mas pastor, ora para nós, porque a gente não sabe se nós vamos membrar, porque o Senhor, Ele não escuta nada. Então, na igreja não tem nada para Ele. Porque Ele quer ouvir, mas não pode. A razão de tudo o quê? A palavra de Deus. A santidade de Deus. E Ele quer crescer, mas não dá. Então, irmãos, nós temos que lembrar que o foco do templo, sendo um lugar onde nós fazemos culto juntos, ou sendo o templo da nossa própria vida, as mesas não devem estar cheias com as coisas deste mundo, mas devem ser cheias com aquelas coisas que são importantes nos olhos de Deus, amém? Então vamos para o próximo. Letra B, a entrevista de Nicodemos com Jesus. E capítulo 3 de João, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Se você não faltou nos aulas, você vai reconhecer esse nome, os fariseus. Então, homem religioso, estudoso, tem conhecimento das Escrituras, mas ele não conheceu o dador da vida, Jesus Cristo. Mas ele foi, versículo 2, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja aí na sua apostilha a pessoa e a posição de Nicodemos. Foi um fariseu, homem religioso, tinha conhecimento das Escrituras. Número 2, a instrução de Jesus falou que, na verdade, quando na Bíblia repete uma coisa, quer dizer bem importante. Então, essa frase, na verdade, é tipo, presta atenção, dá atenção. Então, Jesus está falando, isso é bem importante. Dá atenção. Nicodemos, dá atenção. Dá atenção, Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa foi a instrução de Jesus. Essa foi o que foi importante para Jesus. Para ele nascer de novo. E esse não é um curso de teologia, porém, aquele que não nascer de água, aquele que não tem o nascimento do corpo, aquele que não nascer fisicamente, e aquele que não nascer espiritualmente, não pode ter vida eterna. Não tem como. Veja aí a preocupação de Nicodemos, versículo 9 ao versículo 9 a 10. Nicodemos respondeu, disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu, disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Jesus está falando, olha, você é estudante da palavra de Deus, você é fariseu, você é um príncipe dos judeus, mestre de Israel, e não sabe nada sobre o assunto de salvação, aquele que é mais importante. Você não sabe que a pessoa tem que nascer espiritualmente. Essa foi a preocupação de Nicodemos. E a sua incredulidade. Mas veja aí uma coisa importante. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Aí a gente veja a onipresença de Cristo. Aí a gente veja Deus, Cristo, homem, Deus na carne, lá no céu, mas também aqui na terra, sendo um servo, sendo até o Salvador do povo. Versículo 14 ao 15, nós não vamos ler, mas depois, se você quer ver em casa, a necessidade da morte de Cristo, pode ver em versículo 14 ao 15. A necessidade da morte de Cristo. Também o propósito de Deus ao enviar Cristo pode ser encontrado no versículo 16. Então, para terminar, veja o período de popularidade. Cristo estava em Samaria e em João capítulo 4, versículo 4,
Ele estava nessa viagem e Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Mais uma vez, lembra por favor que nós estamos hoje à noite vendo aquele que foi importante para Jesus. Primeiro, nós vemos que em Jerusalém foi o que se importou para Cristo, era que a casa de Deus seja puro das coisas deste mundo. A gente viu na vida de Nicodemos que era importante o quê? Assunto do segundo nascimento, o nascimento espiritual. E também vamos ver o porquê ele tinha que passar por Samaria. Cristo estava em Samaria, foi-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Aí vamos ver o versículo 13. Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que bebe dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe dar nunca terá sede, porque a água que eu lhe dar se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Jesus é a fonte da água vida. E esse foi o período de obscuridade, mas o povo começou a ver a luz. E Jesus está se revelando neste momento. E agora ele está chegando no período de popularidade. Mais conhecimento sobre esta luz, Jesus. E ele se declara como fonte da água da vida eterna. Quem bebe dessa água nunca vai ter sede. Hoje deu para mim passar na igreja com o irmão da igreja. A gente trabalhamos um pouquinho no quintal do templo lá e limpamos. Mas hoje foi bem quente, então nós bebemos muito água, amém? E foi água boa, água gelada. Mas a água da vida, não tem ligação, amém? Não tem ligação. Olha, essa é a água da vida. Quem que bebe da água natural tem sede. Mas espiritualmente, quem que bebe da fonte da água, Jesus Cristo, tem vida eterna. Então ele conversou com a mulher samaritana. Versículo 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele fez uma pergunta, versículo 9. Foi interessante, eu estava estudando essa passagem e eu li um homem, ele falou, Jesus não respondeu ela. Ela fez essa pergunta, versículo 9, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Falou, Jesus não deu resposta para ela. Ele deu a resposta. Se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te dará água viva. Ele falou, como ele respondeu? Eu sou Deus. Sua alma é mais importante
do que divisão que tem entre os povos. Ele fala, você é mais importante. Você é mulher, é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Sua alma é importante para mim. Quem sou eu? O dador de vida eterna. Deus. Jesus. O Cristo. Que mensagem, que resposta de Cristo que Ele deu para ela. Amém? Deus nos ajuda. Que Deus nos ajude. De levar as almas das outras pessoas. Bem importante em nossa vida. Que também Jesus nos dá um zelo para compartilhar a mensagem do segundo nascimento para as outras pessoas. E também que Deus nos dá um zelo como Ele tinha para o templo seja puro, que também através do crescimento espiritual na palavra de Deus nós podemos manter uma casa, um testemunho limpo das coisas deste mundo, separado para a glória do nosso Pai Celestial.